Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errai, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Aqui, irmão, só essa palavra nos ensina que às vezes nós erramos. Eu digo nós, que eu estou incluído também. Às vezes a pessoa fala assim: não, nós somos falhos. Irmão, nós não somos falhos. Falho nós era quando Jesus não era manifestado, não tinha vindo. Quando Jesus veio, ele veio para tirar todas as nossas falhas. Então nós não somos falhos. Jesus não pega ninguém por inocente. Falho só é aquele que não tem Jesus. O ímpio que não aceitou Jesus como único Salvador, ele é falho porque a vida não entrou nele. Mas aquele que tem Jesus Cristo, ele não pode dizer que ele é falho porque é um erro que ele está cometendo. Por quê? Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, a qual nos convence do erro. Então nós não somos falhos. Que nós temos o Espírito Santo de Deus. Quem é falho é o mundo, porque peca, erra porque não sabe o que faz, não conhece o poder das Escrituras. O mundo que é falho. Aquele que está no mundo, ele é falho, mas aquele que está em Cristo Jesus não é falho, porque Jesus Cristo veio e justificou nossa falha. Então muitos pastores falam que nós somos falhos, nós somos... Não, não somos. Então quando a pessoa fala que é falho, ele ainda continua sendo a velha criatura. Ele não foi transformado, ele não deixou o Espírito Santo de Deus entrar nele e fez a mudança. Então aqui essa palavra nos mostra que muitos nos dias de hoje pregam a palavra e não sabe o que fala, não entende o que faz. Porque muitos saem pregando a palavra por aí e não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que ele não conhece? Porque ele não lê, não é leitor, ele não lê a palavra de Deus, ele não estuda a palavra de Deus. Muitos eu falo por conhecimento, porque eu sei, porque eu vivo no meio, eu vejo, ele só estuda o versículo que vai ler na igreja e o texto que ele vai pregar. Ele se esquece que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos se preocupar com o que haver de falar. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus coloca em nossa boca. Então, a pessoa que estuda o texto para falar na igreja, não é Deus que está falando na boca dele. Ele está falando porque ele estudou aquilo e aprendeu aquilo, está falando por aprendizado, porque ele aprendeu a falar. Não que o Espírito Santo de Deus está usando ele. Há uma diferença de quando você chega num determinado lugar, que você abre a boca, o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca, nem você sabia o que você ia falar. Você fica surpreso, porque é o Espírito Santo de Deus falando em sua boca. Mas quando você já leva aquele texto ensaiado, e chega lá, você já sabe o que vai falar, então não é o Espírito Santo de Deus que está falando, é você. É a carne, porque você está cheio daquilo que você guardou para falar na igreja. Você não deixou o Espírito Santo de Deus se encarregar, encher na hora e te dar. Porque, irmão, então essa palavra aqui nos ensina, o próprio Jesus falando. Jesus, porém, respondeu: Errai, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas das vezes, essas pessoas que lêem a Bíblia, ele lê por ler. Eles não estão libertos. Eles lêem porque eles acham bonitinho, aí lê a Bíblia, quer pregar, vê um pregador pregando, acha bonito, quer ser um pregador, sonha ser um pregador, aí ele começa a chegar na igreja a falar, mas não é o Espírito Santo de Deus que está falando na boca dele. Ele ensaiou aquele texto, é igual uma pessoa que vai para um teatro, que ensaia aquilo para quando chegar naquele dia, o espetáculo dele está pronto. Irmão, a palavra de Deus não é ensaiada, ela é dada na hora. É Deus que fala na nossa boca, não é nós que quer falar por Deus, não, irmão. Então, aqui o próprio Jesus falou que errai porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Por que ele não conhece as Escrituras? Porque ele não lê as Escrituras todas. Ele não procura ler de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse até Gênesis. Ele erra porque ele escolhe texto para falar. Irmão, nós não devemos escolher o que nós devemos falar, porque nós não sabemos a necessidade da igreja, qual o grau que a igreja está levada, que ela precisa de ouvir a palavra para ser liberta
né, daquelas coisas que elas estão fazendo que não agrada a Deus. Então nós temos que deixar o Espírito Santo falar na igreja, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe da palavra que nós estamos precisando. Ele conhece o nosso assentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece. Então, irmão, nós não devemos escolher palavra. É errada. Você está atrapalhando o Espírito Santo de Deus na igreja. Falar a palavra. Por isso que muitas igrejas hoje, irmão, não estão libertas. Faz de qualquer maneira, porque cumpre essa palavra. Errai porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque para você conhecer as Escrituras de Deus, primeiro você tem que ser leitor, ler a Bíblia toda, não um catador de versículos, estudar a Bíblia constantemente, quase todo dia que você tiver um tempo, e depois andar em doutrina e santidade, porque senão a palavra não tem poder na sua boca, porque a santidade ajuda, dá muita força à palavra de Deus em nossa boca, porque senão um milagre não acontece dentro da igreja. Por isso que Jesus falou, errai porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Não é porque você lê a Bíblia, 1, 2, 3 trechos, versículo, que você conhece a palavra de Deus, não. Você só passa a conhecer a palavra de Deus quando você se entrega a Jesus, dedica só para a obra de Deus e é leitor da palavra de Deus. Você estuda a Bíblia constantemente, marca, começa lá em Gênesis, vem, quando chegar lá em Apocalipse, não importa quantos dias você vai levar, importa que você vai chegar lá. E depois você começa tudo de novo. Aí você passa a conhecer a palavra de Deus. Agora, catador de trechos, ledor de versículo, ele só conhece aquilo que ele lê, mas ele não sabe o que tem mais para trás e nem o que tem mais para frente. Então eu aconselho os irmãos a ler a palavra toda, não catar trecho para pregar versículo na igreja, porque quem fala na igreja não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que fala através de nossa boca. Então nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, não dar lugar à carne, porque muitas das vezes a pessoa estuda aquele trecho e está dando lugar à carne. É a carne que vai falar, só vai falar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele leu, só o que ele sabe. Agora o Espírito Santo de Deus fala o dia todo e a noite toda, você fala, através da sua boca, aquilo que você não sabia que ia falar, você fala e sem cessar não para, porque quanto mais você fala, ele vê a necessidade da igreja, que a igreja está precisando, ele vai colocando a palavra. E vai colocando, se for preciso de você falar 24 horas sem dormir, a palavra vai vindo, ele vai dando, até chegar ali o limite que a igreja precisa ouvir, que ele dá na medida, transbordante e sacudida, ele não dá fora da medida. Então muitos estão fazendo a obra de Deus fraudulentamente de qualquer maneira. Não devemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, irmão. Nós não devemos querer passar na frente do Espírito Santo de Deus, que ninguém passa. Nós devemos deixar ele estar em primeiro lugar em nossa vida. É ele que tem que falar através de nós na igreja. Não é nós que vai falar através dele, porque se nós falar primeiro, nós não sabemos o que nós falamos. Por isso que Jesus nos ensina. Porém, Jesus respondeu, errai porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Para conhecer as Escrituras, irmão, tem que ser examinador da palavra de Deus. Tem que examinar a palavra de Deus, não caçar versículo. Porque às vezes você vai exortar a igreja no pecado. E a igreja está precisando de uma palavra de correção. Quem sabe o Espírito Santo de Deus, que ele conhece. Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Então ele sabe qual a palavra. Para nós, a gente chama a palavra pesada, dura, mas para Deus não. É a palavra que conduz a vida, que vai livrar aquele irmão do fogo do inferno. Então, irmão, nós não devemos escolher palavras boas para pregar. Toda a palavra de Deus é boa diante do Senhor, que vem de Deus. Então, às vezes, a palavra de correção, às vezes a gente não quer pegar com medo de amagoar o irmão, mas você não tem medo dele parar no fogo do inferno, porque aquela palavra que você acha que vai magoar ele, é aquela que vai livrar ele da condenação eterna. Então, nós não sabemos o que fazemos e não entendemos nada. Deixa o Espírito Santo de Deus nos usar. Muitas das vezes a pessoa vai para a internet, igual eu vi ontem, eu não vou falar, que Deus me revelou que tem uma macumba, eu estou orando por você. Não é nada disso, irmão. Tem muitos pregadores na internet com falsa mentira. Com falsa mentira. Eu nem perco o tempo de ouvir essas pessoas, porque eu conheço Deus. Eu conheço, não é nada Deus. Tem muitos pregadores que querem se aparecer. Eu já excluo logo.
e Deus está revelando que tem uma obra de macumba na sua vida, eu vou orar por você, que não sei o que, isso não é nada a ver. Deus não está preocupado com isso, porque se Ele está na sua vida, ninguém vai te atingir, porque maior o que está com você do que o que está com o mundo. É muitos falsos pregadores que não sabem o que falar, porque eles não estudam a Bíblia. Eles inventam a palavra para atrair seguidor. Nós temos que atrair seguidor para Jesus, para seguir Jesus, não nós. Está entendendo? Muitas pessoas na internet estão falando sem conhecimento bíblico. Quer fazer culto, quer fazer oração, não sabe nem orar direito, irmão. Não sabe nem orar direito. E as pessoas recebem aquilo, glorifica a Deus e panha, não sabe quem está por detrás daquilo, irmão. Se a pessoa é liberta ou não, irmão. Tem muitas pessoas caindo por causa disso, porque está dando ouvido ao falso profeta. Jesus nos avisou. Como haveria no meio dele, haveria muito no meio de nós. Ele está se multiplicando, irmão. Acautelai, tem que nós vigiar. Então, irmão, muitos se cumpre essa palavra que eu estou falando. Errai porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que eles vão para fazer essas palhaçadas, irmão. Irmão, deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida, consagra a sua vida, tá? Jesus te ama, fica na paz do Senhor Jesus, que você tenha um ótimo dia, amém? Na paz do Senhor.